Glória a Deus então, irmãos. Isaías capítulo 53, versículo 1. Essa palavra vai nos dar um entendimento muito importante acerca do que representa de fato a morte de Cristo na cruz Calvário. Amém? O Senhor Jesus, ele deu a vida dele por nós e tem um propósito nisso, nos salvar espiritualmente, em primeiro lugar, e também fisicamente. Mas olha só o que diz, Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Se você pegar essas duas perguntas e inverter elas, a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à nossa pregação. Amém? Então, quando a gente observa a palavra nesse contexto, quem deu crédito à nossa pregação? O que é dar crédito? Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, o braço do Senhor se manifesta para quem? Para quem dá crédito à pregação, para quem dá atenção à palavra, para quem crê. E nisso implica o que? A nossa posição espiritual com relação às adversidades que vêm. A Bíblia diz que sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Jesus nos amou de tal maneira que ele deu a vida dele por nós. Amém? Na sexta-feira morreu, no domingo pela manhã cedinho ressuscita. Com qual propósito? Para nós sofrermos o que ele sofreu? Não. Ele paga o preço, por isso nós temos hoje vida por causa de Cristo. Se nós temos poder e autoridade hoje para combater contra o inimigo, contra o mal, é por causa de Cristo. Se o diabo tem que retroceder por meio da nossa oração em nome de Jesus, é por causa do nome de Jesus, ou seja, não é por nós. Então a obra da cruz ela é feita em favor da raça humana. Com qual propósito? Justamente para nós vivermos essa graça agora. Aonde o braço do Senhor, a mão de Deus está estendida em favor da raça humana para curar, para libertar, para salvar. Amém? Então a obra da cruz de Cristo, Cristo crucificado em nosso favor, é a vida de Deus manifesta a nós. Por isso nós temos que compreender que, uma vez entregando a nossa vida ao Senhor Jesus e crendo nele, verdadeiramente nós vamos tomar posse disso, de tudo que a palavra de Deus revela. Por isso nós temos que compreender, se nós quisermos que a mão do Senhor seja manifesta em nosso favor, nós temos que crer na pregação. E uma vez crendo na pregação, nós estamos unidos com Cristo. Glória a Deus. E aí diz, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, que não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então Jesus não tinha uma aparência, uma formosura humana, ok? Jesus não era uma pessoa, digamos, bonita aos olhos humanos, porque Isaías está dizendo, olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos nele, amém? Nenhuma beleza víamos nele. Mas aí diz o 3, era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso dele algum. Ou seja, Jesus quando veio no mundo, ele foi aceito ou rejeitado? Rejeitado. Quando Cristo nasce nessa terra, o Herodes quis fazer o que com ele? Matar ele. Logo no primeiro dia do nascimento de Cristo, o rei Herodes se levanta para matar o menino. Tanto é que, em sonhos, o anjo do Senhor se manifesta para José e para Maria e dá uma ordem, fujam porque querem matar o menino, foram para o Egito. Depois de um certo tempo, o Herodes sai para saudar o povo diz, voz de Deus, porque ele deu uma saudação para o povo, né? E aí o povo disse, voz de Deus. E o Herodes não deu glória a Deus. Resultado, o anjo do Senhor feriu ele e ele foi comido de bicho na mesma hora. E assim morreu o grande rei Herodes, que queria matar Jesus logo no dia que nasceu. Resultado, o anjo do Senhor aparece para José em sonhos e diz, volta agora, pode voltar, porque o que perseguiu o menino, ele está morto.
Então pode voltar. Aí voltaram e tornaram a Belém. Mas olha o que diz a palavra de Deus então no 3. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Agora olha o que ele passou. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Jesus, ele paga o preço por nós. Ele sofre para não sofrermos. Ele morre na cruz para nós não morrermos na cruz. Nós deveríamos enfermar, nós deveríamos sentir ou sofrer, melhor dizendo, a ira de Deus, porque quem pecou foi o homem. Jesus não pecou. Então quando Jesus morre na cruz, ele faz o quê? Ele recebe a ira de Deus Pai nele, para que nós não recebêssemos. Amém? Por isso a Bíblia diz claramente que Jesus, ele toma o cálice da ira de Deus Pai. E ele recebe a ira de Deus nele. Por isso diz, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas enfermidades. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E olha o que vai dizer o 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Jesus, ele paga o preço com qual propósito? Para nós não pagarmos. Jesus morre na cruz e ele leva no corpo dele toda a nossa dor e a nossa enfermidade, para nós não enfermarmos. Por isso, um princípio, quando vem uma doença, uma tentação de enfermidade, você tem a palavra de Deus revelada no teu coração, onde Cristo foi o teu substituto na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço para não pagarmos. Diga isso, Jesus pagou o preço para eu não pagar. Então Jesus é o meu Criador, ele me cria, criou meu espírito, formou meu corpo no ventre da minha mãe. Quando eu nasci em pecado por causa do pecado original. Pelos meus próprios pecados também eu estava morto espiritualmente. O que Jesus fez? O mesmo que me criou desde o ventre da minha mãe, agora vem, se faz carne, morre na cruz para me salvar e me dar vida a segunda vez. Por isso é muito importante você entender. E olha o 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ou seja, Jesus morreu literalmente por causa da transgressão do povo que Deus criou, do povo de Deus. Jesus, ele morreu por nós, e ele pagou o preço por nossa causa. Ou seja, nós merecíamos, ele não. Mas ele morre no nosso lugar, para nós não sofrermos o que ele sofreu. Então ele é o nosso substituto. Ele morre na sexta-feira, no domingo pela manhã ele ressuscita para quê? O mesmo que nos criou, nos formou no ventre da nossa mãe, ele nos dá a vida novamente. Por isso 1 Pedro 1,23 diz, sendo de novo gerados pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Amém? Porque a primeira vez também foi pela palavra, a segunda vez é pela palavra. Por isso tudo gira ao redor da palavra. Cristo está em nós, e nós estamos em Cristo quando estamos na palavra. E uma vez estando na palavra, somos gerados de novo. Lá em João capítulo 5, versículo 24, o Senhor Jesus, ele diz, preguei semana passada, olha o que ele diz, quem é que lembra? Preguei semana passada, João 5, 24. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Amém. Então olha como é extraordinário isso. Nós que estávamos indo como boi para o matadouro, nós que estávamos indo como alguém para o matadouro, Jesus faz o que? Ele entra na nossa frente, ele se opõe à ira de Deus Pai, ele recebe no corpo dele toda a ira de Deus, com qual propósito? Para nós termos vida.
Por isso é inadmissível, pessoal, nós abrirmos o nosso coração para outro, a não ser para Cristo. Nós recebemos alguém na nossa vida espiritual, alguém além de Cristo. Ou seja, Jesus é o meu Criador, Ele morre por mim na cruz, Ele paga o preço, Ele dá a vida dEle por mim, para me entregar minha vida para outro? Para mim crer em alguém que não fez nada por mim, que sequer me criou? Isso não é justo. Por isso entrega a tua vida ao Senhor de corpo, alma e espírito. E uma coisa importante, independentemente do tempo que você tem de fé, você tem que compreender uma coisa: Cristo está contigo hoje, amanhã e para sempre. Por quê? Porque é nele que eu vivo, me movo, existo. É nele que nós vivemos, nos movemos, existimos. E fora de Deus não tem vida. Então, uma vez Ele me criando, e uma vez Ele dando a vida dEle para me salvar, eu estou perdido ou salvo? Salvo. Por isso Jesus diz em João 5,24, memoriza isso: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não vai ter. Então eu digo, eu já tenho a vida eterna. E olha só o que vai dizer daí 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi atingido. Agora o 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor, a quem a Deus Pai agradou moê-lo. Sabe quando você moe carne naquela máquina de moer carne? Assim foi Cristo. Ele foi moído. A carne dele foi moída. Porque ele primeiro leva 39 varadas, depois mais 39 chibatadas com chicote romano, com cada chicote com 12 pontas, cada ponta um osso de carneiro ou um metal. Dessa forma eles bateram em Cristo, rasgaram ele de cima a baixo. Então diz a palavra no 10, todavia o Senhor agradou moê-lo. Ele foi moído por causa nossa, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O Senhor Jesus é a expiação dos nossos pecados. E aí eu vou dizer uma coisa para você: o ser humano tem que abrir os olhos, gente, porque Cristo, Ele deu a vida dele para nos salvar. E isso não é uma brincadeira. Por isso Ele tem o cálice da ira de Deus. E aí a Bíblia diz em Apocalipse que no dia do juízo o próprio Senhor Deus vai derramar o cálice da ira sobre o mundo. Porque uma vez só Jesus deu a vida dele para nos salvar, e quem perdeu a oportunidade, como vai ser salvo? Então não perca a oportunidade. Quando, pastor? Aqui e agora. Essa vida, e essa única vida que nós temos aqui agora, é a única oportunidade que temos de crer em Jesus e não participarmos do cálice da ira de Deus, que vai ser derramada sobre esse mundo no dia do juízo, que Deus vai julgar os vivos e os mortos. Por isso, uma coisa: Jesus, ele dá a vida dele e ele apazigua a ira de Deus nele. Ok? Quem é que entende? É como se a raça humana estivesse aqui atrás e Jesus na frente da raça humana, sofrendo toda a ira de Deus nele, por causa do pecado. Lembra quando Deus destruiu a terra a primeira vez? Foi com a água do dilúvio? Só sobrou 8 almas humanas, porque Deus é santo. E a raça humana estava tão perturbada, cheia de pecados, que o pecado subiu até a presença de Deus. E Deus disse: Noé, eu me arrependo de ter feito o homem. Porque dia e noite o pensamento do homem é mau. E hoje a geração que nós vivemos é exatamente igual. Por isso Jesus diz: como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. Então não percam a oportunidade que Deus nos dá para sermos salvos aqui e agora, pela fé em Cristo. Por quê? Porque a morte dele, olha o que diz o 9, e puseram, o 11, perdão, o 11, o trabalho da sua alma ele verá, ou seja, o trabalho que ele realizou espiritualmente, ele verá, ele iria ver, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos. Por que não diz todos? Porque nem todos creem, mas muitos creem. Diga, pastor, eu faço parte dos muitos. Justificará muitos. E olha o que vai dizer: porque as iniquidades deles levará sobre si.
Então Jesus, ele paga o preço, ele morre na cruz, o sangue dele é a expiação pelos nossos pecados. Jesus deu a vida dele. Primeiro, nunca esqueça disso, ele nos dá a vida, porque ele nos criou, e agora ele dá a vida dele pela nossa vida, para termos vida. Diga aleluia. Glória a Deus. Cristo morre na sexta-feira, no domingo pela manhã ele ressuscita. Para quê? Pela morte e ressurreição dele, nós pudéssemos ter vida e nós temos vida. Por isso diz o 11, o trabalho da sua alma ele verá. Jesus, quando foi para morrer na cruz, lembra no Getsemane quando prenderam Jesus? Jesus dizendo, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aí Jesus pensou, respirou e disse, todavia, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Amém? Jesus deu a vida dele por nós, para nós darmos a nossa vida para ele. E feliz é aquele que dá a vida para Cristo, porque quem não entrega a vida para Jesus, está na mão de quem? Do próprio diabo. Por quê, pastor? Porque o pecado original entrou na terra através do pecado de Eva e Adão. Só que o pecado original ele tem início aonde? No céu, quando Lúcifer quis ser igual a Deus, e 1/3 dos anjos, que é a criação, deixou de olhar para o Criador, Deus Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, para olhar para Lúcifer. Que bonito, né? Deus criou todos os anjos, 1/3 dos anjos olham para Lúcifer, caem e viram demônios. E pensas tu, ser humano mortal, que vai ser santo, se você tirar os olhos de Cristo? Pois certo é que nós também vamos perecer. Porque, gente, não tem como nós sermos criados por Cristo, ele morre por nós na cruz do Calvário, e nós negamos a ele e tudo vai dar certo. Gente, isso é insanidade, isso é loucura. Por isso tem que olhar para a palavra, observar aquilo que diz a Bíblia e crer de todo o coração. Por isso, o trabalho da sua alma ele verá. Jesus viu você, você que está na igreja, você que está em casa. Jesus viu você. Jesus foi até o fim, ele deu a vida dele por nós. Por quê? Porque ele nos viu. É o que está dizendo o 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Todos vocês que já creem em Jesus podem ter certeza de uma coisa, ele tem uma alegria tremenda, porque não foi em vão a morte dele. Amém? Entende isso? Amém. A morte de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão, enquanto tiver um ser humano que crê nele, nessa terra. Por isso tem que observar, o trabalho da sua alma ele ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Essa expressão você não pode esquecer, a muitos, não a todos, porque nem todos creem, mas felizes são aqueles que creem, porque são os muitos que diz a Bíblia, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E foi contado com os transgressores, um ladrão na direita, outro na esquerda. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por isso, bem-aventurado é o ser humano que crê, e coitado, miserável, desgraçado é aquele que despreza a obra de Cristo. Por quê, pastor? Porque é um desgraçado. E por que é um desgraçado, pastor? Porque caiu da graça. Quem não está na graça é desgraçado. Mas quem vive a graça, quem está na graça, quem aceitou Jesus é feito filho de Deus. Amém? Por isso tem que observar a palavra. Apocalipse diz um versículo que é muito interessante. Uma das cartas às igrejas da Ásia ali, Jesus ele diz para o povo assim, as pessoas diziam, não, agora eu tenho tudo, sou rico, sou abastado, não tenho falta de nada. Aí o próprio Senhor Jesus diz assim, não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Porque a nossa vida não é terrena, a nossa vida é espiritual. Não podemos pautar a nossa vida por esse mundo apenas. Amém? Nós somos um ser eterno. Por isso temos que entender, o mesmo que nos criou é o mesmo que morreu por nós na cruz, e ele pagou o preço para nós não pagarmos. Por isso é loucura, meu irmão, a gente não aceitar e não crer num Deus maravilhoso como esse que deu a vida por nós. Até porque alguém tem domínio sobre a nossa vida, porque não somos nós mesmos. Amém? Então creia, receba a bênção de Deus. Uma coisa importante, se a morte estava em mim, ok, quando Jesus entrou ela saiu.
Agora a vida está em mim. Amém? A vida eterna está em mim e está em você, por causa da palavra que você crê. Esse é o propósito, o objetivo de Deus, que nós tenhamos a vida eterna aqui e agora. Amém? Para quando sairmos desse mundo, sairmos com a vida eterna. Porque depois que o homem sai desse mundo, não tem mais como alcançar a vida eterna. A vida eterna alcançamos aqui e agora. Por isso Cristo deu a vida dele por nós e nós devemos ser santificados pela fé nele. Santos. Diga glória a Deus. Diga, eu preciso me santificar em nome do Senhor Jesus. Dê para ele uma salva de palmas e diga obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Enquanto no mundo está morte, na igreja está vida. Enquanto o mundo é de trevas, a igreja tem a luz. Amém? Enquanto o mundo está no poder de Satanás, a igreja está no poder de Deus. Por quê, pastor? Porque quem está em Cristo já passou da morte para a vida, das trevas para a luz e do poder do diabo para o poder de Deus. Diga a glória a Deus. Amém? Se coloca de pé, vamos fazer um louvor, vamos adorar a Deus. E glória a Deus por isso. E espero que o pessoal de casa entenda a palavra. Não perca a oportunidade, porque Cristo deu a vida dele por nós para nos salvar. E nós temos a vida eterna pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Faça desse louvor a tua oração. Glória a Deus. Santifica-nos, Deus. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos para ti mesmo, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glorifica a Deus. Erga as tuas mãos, erga a tua voz e diga: Nasce a neve, quero ser pra te honrar, pra te agradar. E em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu tempo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e sonhos que não te glorificam, Senhor. eu renuncio. Eu renuncio por amor. Diga: Eu quero ser santo, santo, santo. Santo és, Senhor. Eu quero ser santo, santo, santo. Santo és, oh santo és, Senhor. É assim que nós queremos ser, Deus, santos para ti. Diga bem alto: Mais que a neve quero ser pra te honrar, pra te agradar. Santidade vou viver em todo o tempo, pois sou teu tempo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e sonhos que não te glorificam, Senhor. eu renuncio. Renuncio por amor. Por amor a Deus. Eu quero ser santo, santo, santo. Oh, santo és, Senhor. Eu quero ser santo, santo, santo.
nós queremos ser santos, santificados em Ti. Meu Deus, o Senhor não morreu por nós naquela cruz por nada. Pai, nós precisamos aprender, compreender, Deus, entender de uma vez por todas, Pai, que o Senhor deseja. O Senhor disse pela Tua palavra: sede santos porque eu sou santo. Cristo, Senhor Jesus, o Deus da glória, não deu a vida dele por nós e não levou sobre ele os nossos pecados para continuarmos em pecados, mas para nos arrepender dos pecados e sermos salvos pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso te damos honra, glória e louvor, Senhor. Obrigado pelo teu sacrifício por nós. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor teria prazer. O Senhor teria prazer no sacrifício da tua alma. E o Senhor deve ter prazer em você, meu irmão, minha irmã. Deus quer operar na tua vida, na tua alma, no teu espírito. Então entrega a tua vida para Deus. Não seja mais um pecador, uma pessoa que é displicente, mas seja uma pessoa que se arrepende dos pecados. Meu Deus, ajuda cada pessoa a ser edificada, casa espiritual e habitação do Senhor em espírito. Se arrependa, peça perdão para Deus dos teus pecados agora. Ele te limpa, te purifica, Ele te põe de pé, Ele te limpa, te purifica por dentro e por fora, Ele te renova, Ele deu a vida dele pela tua vida, Ele deu a vida dele por você. Você é muito, muito, muito especial para o Senhor, porque Ele te viu e Ele desejou você, Ele te quis, Ele te desejou, Ele te quis de tal maneira que mesmo sabendo que você nasceria em pecado, nasceria afastado dele, Ele desejou o teu nascimento e Ele deu a vida dele, ainda nós estando mortos em pecados e ofensas. Que amor é esse, Senhor? Oh, rabalabassuri cantore balabás. Pai, nós te adoramos, te louvamos. Digno de honra, de glória e de louvor é o Senhor. Todo-poderoso seja o teu nome, Senhor, exaltado por todos os séculos dos séculos. Diga, meu Deus, a minha vida coloco em tuas mãos, minha alma, meu espírito, e creio, Senhor, eu creio no sacrifício teu por mim naquela cruz. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que sacrificou o único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga obrigado, Senhor, diga graças a Deus e dê para Jesus uma salva de palmas bem forte, que é para Jesus. Glória a Deus, amém. Pessoal de casa, tchau, Deus abençoe.